Agora, respire fundo. Feche os seus olhos por um instante se precisar. Acalme o ritmo do seu coração. Deixe o ruído incessante do mundo se aquietar apenas por um momento. E se eu lhe dissesse neste silêncio que todo o drama político que consome as nossas energias, toda a ansiedade que aperta o nosso peito a cada noticiário, as manchetes que gritam por nossa atenção, pintando quadros de desastre ou de falsa esperança, os debates acalorados, amargos, que dividem famílias à mesa de jantar e transformam amigos em adversários. Se eu lhe dissesse que tudo isso, tudo o que consideramos o auge do poder humano, o motor da história, não passa, na verdade, do cenário de uma peça muito, muito maior. Imagine comigo. Imagine que o homem que agora ocupa o centro desse palco, essa figura polarizadora controversa que atrai tanto aplausos fervorosos de multidões quanto críticas ferozes de outras, não fosse de fato o ator principal. E se ele fosse apenas um instrumento, uma peça movida com propósito, nas mãos do diretor soberano e invisível de toda a história, nós nos fixamos nos movimentos do homem. Nós dissecamos as suas palavras, analisamos cada discurso, cada decreto, cada aliança formada ou quebrada. Nós gastamos horas, dias, semanas debatendo suas intenções, seu caráter, seu legado. Nossos corações se enchem de medo ou de um orgulho triunfante. Nós depositamos nossas esperanças em suas promessas ou trememos diante de suas ameaças. Nós nos tornamos especialistas em política, em economia e em sociologia, mas permanecemos analfabetos na linguagem do céu. E é aqui que eu preciso lhe dizer com todo o peso da verdade. Estamos olhando para o lugar errado, completamente errado. Nós estamos tão desesperadamente focados na marionete que esquecemos de olhar para o mestre marionetista. Estamos tão hipnotizados pelo ator no palco que ignoramos por completo o autor da peça, aquele que escreveu cada cena, que conhece o começo, o meio e o fim glorioso de tudo. Nós vemos a tempestade na superfície do oceano e entramos em pânico sem perceber que nas profundezas insondáveis, uma vontade soberana, calma e inabalável governa cada correnteza. A verdade chocante, a verdade que liberta, a verdade que precisamos confrontar hoje de joelhos é esta: o céu não está em pânico. O trono de Deus não está abalado. Não há reuniões de emergência entre os anjos. O Criador do universo não está roendo as unhas preocupado com o resultado da próxima eleição. Enquanto nós vemos um caos imprevisível, Deus vê um calendário divino se cumprindo com precisão matemática. Enquanto nós vemos uma crise que ameaça destruir tudo, Ele vê o cumprimento de um propósito eterno traçado antes mesmo da fundação do mundo. Enquanto nós olhamos para as notícias de hoje com medo, Ele olha para toda a história com fidelidade. Portanto, a questão que deve queimar em nossas almas, a pergunta que deveria nos manter acordados à noite não é como essa pessoa chegou ao poder. Não é o que ele fará seguir. Não é nem mesmo como podemos tirá-lo de lá. Não. A pergunta que ecoa dos céus para a igreja, nesta hora, é infinitamente mais profunda, mais pessoal e mais transformadora. A pergunta que cada um de nós deve fazer com um coração humilde e quebrantado é esta: Senhor, o que Tu estás dizendo?
Senhor, o que tu estás revelando sobre o estado da nossa nação, sobre a condição da tua igreja e, mais importante, sobre a idolatria escondida no meu próprio coração. O que tu estás fazendo através desta tensão, desta divisão, desta figura controversa. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito, pois a resposta divina raramente é política. Ela nunca se encaixa perfeitamente em uma plataforma partidária. A resposta de Deus é sempre profundamente espiritual. É uma resposta destinada não a consertar um governo, mas a purificar um povo. Não a exaltar um homem, mas a revelar a nossa desesperada necessidade de um Salvador. A resposta dele irá expor, irá confrontar e, se você permitir, irá transformar radicalmente a maneira como você enxerga o mundo para sempre. E para entender essa resposta espiritual, essa resposta que o céu está sussurrando em meio ao redemoinho, nós não podemos começar com as notícias de hoje. Seria como tentar entender uma história complexa lendo apenas a última página. Não. Para compreender o que Deus está fazendo agora, nós devemos, com reverência e humildade, voltar ao início. Nós devemos olhar para o passado, não como um mero registro de eventos mortos, mas como um manual divino, um mapa que revela o coração e os métodos do nosso Deus soberano. Nós precisamos abrir as Escrituras e nelas encontraremos um padrão inegável, chocante e, por vezes, profundamente desconfortável. A Bíblia, meus amigos, a Bíblia é em muitos aspectos um cemitério de impérios. É um registro de reinos que se ergueram em glória e ruíram em pó. É uma crônica de líderes, reis e imperadores faraós que subiram ao poder e desapareceram da história. E a mensagem retumbante que ecoa de Gênesis a Apocalipse é esta: nenhum deles subiu por acaso, nenhum deles caiu por acidente. Nenhum homem jamais se sentou em um trono, seja ele de ouro ou de ossos, a não ser pela mão permissiva ou pela mão diretiva do Deus Todo-Poderoso. E é aqui que o nosso conforto começa a ser desafiado. Porque nós gostaríamos de acreditar que Deus só levanta os justos, que Ele só escolhe os puros, que Ele só unge os homens e mulheres de caráter impecável. Mas a história que a própria palavra de Deus nos conta é muito mais complexa e misteriosa. Vamos viajar juntos por um momento. Deixe o presente para trás e caminhe comigo até as margens do Nilo. Olhe para o Egito. Naquele tempo, o Egito era o pináculo do poder humano. Era a personificação da arrogância, da tecnologia, da riqueza e da força militar. E no centro de tudo, sentado em um trono de esplendor, estava Faraó. Ele não era apenas um rei. Ele se considerava um deus. Sua palavra era lei. Sua vontade era absoluta. Sua autoridade parecia inquestionável. E aos seus pés, gemendo sob o peso de tijolos e o estalar do chicote, estava o povo de Deus, escravos, sem voz, sem esperança. Para eles, Faraó não era uma figura política. Ele era o obstáculo intransponível. Ele era a montanha de granito que se interpunha entre eles e a promessa de liberdade. Cada dia que nascia era um lembrete de sua impotência e do poder esmagador de Faraó.
A pergunta em seus corações, sussurrada na escuridão das senzalas, deve ter sido: Deus, onde estás? Tu não vês o poder deste homem, não vês a nossa dor. Eles viam Faraó como um acidente da história, uma tragédia, um erro cósmico. Mas Deus via algo completamente diferente. E aqui está a primeira revelação que precisa abalar os alicerces da nossa teologia política. Anos depois, através de Moisés, Deus revela o seu próprio pensamento, sua estratégia divina, em uma declaração que deveria nos causar tremor. Ele diz, falando sobre Faraó, em Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Ouça com atenção. Mas eu o mantive de pé. Pare aí. Eu o mantive de pé. Ele não disse, eu tolerei você. Ele não disse, você escapou do meu controle. Ele disse, eu, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu o sustentei. Eu permiti sua ascensão. Eu mantive sua coroa sobre sua cabeça com este exato propósito. Que propósito? Mostrar-lhe o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Você consegue sentir o peso disso, Faraó, em toda a sua arrogância. Não era um obstáculo ao plano de Deus. Ele era o plano de Deus. Sua teimosia não frustrou a Deus. Ela glorificou a Deus. Sua crueldade não diminuiu o poder de Deus. Ela se tornou o pano de fundo de veludo preto sobre o qual o diamante do poder redentor de Deus brilharia com mais intensidade para que todas as nações vissem. Deus precisava de um não de Faraó 10 vezes para poder mostrar 10 sims do seu poder milagroso. Ele precisava da arrogância de um Deus autoproclamado para revelar a soberania do único Deus verdadeiro. Faraó não era um acidente. Ele era uma ferramenta escolhida não por sua justiça, mas por sua soberbia, para que a libertação de Israel não fosse vista como uma negociação política, mas como um ato espetacular e inegável da mão poderosa do Deus vivo. O padrão começa a se formar. Agora, vamos avançar alguns séculos na história. O cenário muda. O império é outro. O Egito já é uma sombra do que foi. Uma nova superpotência surge no horizonte vinda do leste, Babilônia. Uma máquina de guerra implacável, terrível, que engole nações inteiras. E em seu trono, senta-se um homem cujo nome era sinônimo de poder e orgulho, Nabucodonosor. Ele era um conquistador, um construtor de impérios, um homem que olhava para a cidade magnífica que havia construído e dizia em seu coração: não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu grande poder e para a glória da minha majestade. Enquanto isso, o povo de Judá, o remanescente do povo de Deus, havia se afundado na idolatria. Seus corações haviam se tornado mornos. Eles flertavam com os deuses das nações vizinhas, ignoraram os avisos dos profetas, comprometeram a verdade. E o coração de Deus se entristeceu. Ele os havia chamado para serem uma luz, mas eles estavam se misturando com as sombras. Do ponto de vista humano, do povo de Judá, Nabucodonosor era um monstro, um inimigo pagão aterrorizante que vinha para destruir, para queimar o templo, para levar cativo o povo da aliança. A pergunta em seus corações deve ter sido: como? Como um Deus bom e fiel pode permitir que um homem
tão ímpio, tão cruel, prevaleça contra o seu próprio povo. A ascensão de Nabucodonosor parecia o abandono de Deus. Parecia o silêncio do céu. Parecia o triunfo do mal. Mas, novamente, o que Deus estava realmente dizendo? E aqui, pasmem, o padrão se torna ainda mais chocante. Através do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 9, Deus faz uma das declarações mais desconcertantes de toda a Escritura. Ele diz que enviará Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ouça a palavra que ele usa. Meu servo. Meu servo. Imagine o choque. Imagine a ofensa. O rei pagão, o destruidor do templo, o opressor do povo de Deus. É chamado pelo próprio Deus de meu servo. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Deus estava usando um rei pagão como um instrumento de disciplina, como uma vara de correção, como um martelo divino para quebrar os ídolos no coração do seu próprio povo. A preocupação principal de Deus não era o conforto político de Israel, era a santidade espiritual de Israel. Ele estava disposto a usar o mais improvável e doloroso dos instrumentos para trazer seu povo de volta ao arrependimento. Nabucodonosor não era uma bênção, ele era um cirurgião, e sua invasão não era um acidente. Era uma operação divina dolorosa, mas necessária para cortar o câncer da idolatria que ameaçava matar a alma da nação. O propósito de Deus, percebem, é sempre mais profundo do que imaginamos. Ele não estava abençoando o caráter de Nabucodonosor. Longe disso. Mais tarde, no livro de Daniel, Deus humilharia esse mesmo rei orgulhoso, fazendo-o viver como um animal no campo, até que ele reconhecesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Deus usou o instrumento e depois tratou com o orgulho do instrumento. Sua soberania é absoluta. O padrão se fortalece. Deus usa os imperfeitos. Ele usa até mesmo os ímpios para cumprir seus propósitos, seja para demonstrar poder ou para aplicar disciplina. Mas a história não para por aí. Há um terceiro exemplo que completa o quadro de uma forma impressionante. Avance mais 70 anos. O povo judeu está no exílio na Babilônia. Uma geração nasceu e cresceu em cativeiro. A esperança parece uma memória distante. O templo está em ruínas. A promessa parece esquecida. O Império Babilônico, que parecia invencível, agora também caiu. Um novo império se ergue, o Persa, e um novo rei está no poder. Seu nome é Ciro. Do ponto de vista humano, Ciro era apenas mais outro governante pagão, outro rei de uma terra estrangeira. Por que eles deveriam esperar algo diferente dele? A história para eles era um ciclo interminável de opressão sob diferentes senhores. Ele era apenas a nova face do poder que os mantinha longe de casa. Mas nos corredores do céu, uma profecia antiga. Um sussurro profético feito mais de 150 anos. Antes mesmo de Ciro nascer, estava prestes a se cumprir de forma espetacular. E é aqui que o padrão da soberania de Deus se revela em sua forma mais majestosa e assustadora. Volte para o livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1, e ouça o que Deus disse 1,5 séculos antes do evento. Assim, diz o Senhor ao seu ungido:
ungido. Essa palavra, Mashiach em hebraico, era reservada para os reis de Israel, para os sacerdotes, para os escolhidos de Deus. Mas a quem Deus está se referindo? A Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Deus está chamando um rei pagão que ainda nem existia de meu ungido. Ele está dizendo que ele, o Senhor, seguraria a mão desse rei para lhe dar a vitória. E por que o versículo continua? Para que ele reconstrua a minha cidade e liberte os meus exilados. Ciro, o monarca persa, um homem que, como as escrituras dizem, não me conhecia, se tornou o instrumento divinamente escolhido não para juízo, mas para restauração. Foi ele quem emitiu o decreto para que os judeus voltassem para casa e reconstruíssem o templo de Deus em Jerusalém. Ele não fez isso porque se converteu à fé judaica. Ele fez isso porque o Deus da história, que move os corações dos reis como se fossem canais de água, colocou esse propósito em seu espírito. Você vê o padrão? Agora, é inegável, é inabalável. Está tecido em toda a narrativa bíblica. Um faraó arrogante, usado para demonstrar o poder incomparável de Deus. Um Nabucodonosor brutal, usado como servo para trazer juízo e disciplina ao povo de Deus. Um Ciro pagão, usado como ungido para trazer libertação e cumprir a promessa de restauração de Deus. 3 homens, 3 impérios, 3 contextos diferentes, nenhum deles um homem justo segundo os padrões de Deus, mas cada um deles um instrumento perfeitamente posicionado pela mão soberana do Criador para cumprir uma parte específica e crucial do seu plano eterno. A lição que grita dessas páginas antigas para os nossos corações ansiosos de hoje é esta: Deus não está e nunca esteve limitado pelo caráter, pela moralidade ou pela fé do vaso que ele escolhe usar no cenário mundial. Ele está comprometido apenas com a sua própria fidelidade. Ele está vinculado apenas à sua própria glória. Ele usa quem ele escolhe, como ele escolhe, para fazer o que ele determinou. Isso deveria nos humilhar, deveria nos silenciar, deveria nos fazer cair de joelhos, não em desespero político, mas em temor reverente, diante de um Deus cuja sabedoria é insondável e cujos caminhos estão muito, muito acima dos nossos. E isso nos traz de volta com uma clareza aterrorizante para o tempo presente. Se este padrão é verdadeiro, se ele é inquebrável, então a pergunta que devemos fazer sobre qualquer líder controverso de nossa própria era não é se Deus pode usá-lo. Nós já sabemos que a resposta é sim. A questão real, a questão que nos prepara para a próxima parte desta jornada é como ele está usando essa pessoa. É para demonstrar seu poder. É para trazer disciplina sobre uma igreja adormecida. É para um propósito de restauração que ainda não conseguimos ver E aqui está o pensamento mais desafiador de todos. Será que ele o está usando para algo totalmente diferente? Ou será... E aqui está o pensamento mais desafiador de todos. Será que ele o está usando para algo totalmente diferente? Algo mais íntimo, mais penetrante e infinitamente mais desconfortável para nós. Nós vimos o padrão: Faraó, Nabucodonosor, Ciro, instrumentos nas mãos de um Deus soberano.
Vimos como Deus pode usar um líder para demonstrar poder, para aplicar disciplina ou até mesmo para trazer uma restauração inesperada. E é tentador. Como é tentador para nós em nossa era tentar encaixar o líder controverso de hoje em uma dessas caixas. Nós queremos, desesperadamente, uma resposta simples. Nós queremos dizer: ele é um Ciro enviado para nos libertar. Ou outros dirão: não, ele é um Nabucodonosor enviado para nos julgar. E nós travamos nossas batalhas teológicas lançando versículos uns contra os outros, cada um convencido de que decifrou o código secreto da providência divina. Mas, e se? E se a resposta for nenhuma dessas? E se nesta hora específica da história, Deus estiver fazendo algo ainda mais sutil e, ao mesmo tempo, mais devastador para o nosso orgulho? E se o líder controverso de hoje não for um prêmio de Deus, mas um reflexo do povo? Respire fundo e deixe essa ideia penetrar. E se ele não for a solução, mas o sintoma, um diagnóstico dolorosamente preciso da condição espiritual de uma nação e, mais especificamente, da condição do coração da própria Igreja de Deus? E é exatamente aqui que chegamos ao cerne da resposta que pode e deve abalar a sua percepção. Porque esta verdade nos força a parar de apontar o dedo para o palácio do governo e nos obriga a virar o dedo para o espelho. As Escrituras, mais uma vez, nos fornecem o mapa. Elas nos mostram um momento na história de Israel, um momento assustador, trágico, um ponto de virada do qual eles nunca se recuperaram totalmente. É a história registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Por séculos, Israel havia sido único entre as nações. Eles não tinham um rei humano. Deus era o seu rei. Ele os guiava através de juízes, de profetas. Sua presença era o seu governo. Sua lei era a sua constituição. Era para ser uma teocracia, uma nação sob o governo direto e visível do Deus invisível. Era isso que os tornava separados, santos, diferentes. Mas o povo se cansou. Eles olharam ao redor. Eles viram as outras nações. Eles viram seus reis com suas coroas brilhantes, seus exércitos marchando, em desfiles, seus palácios imponentes. Eles viram o poder, a pompa, a glória terrena. E em seus corações, uma semente perigosa de inveja começou a brotar. Eles se cansaram de ser diferentes. Eles desejaram ser normais. Eles foram até o profeta Samuel, o homem de Deus, e a demanda que fizeram foi um punhal no coração de Deus. Eles disseram: ouçam o texto, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Como o tem todas as nações. Essa frase é a chave de tudo. Eles não queriam mais a glória de serem únicos. Eles queriam o conforto de serem iguais. Eles estavam dispostos a trocar a presença de Deus pela promessa de um homem. A Bíblia diz que aquelas palavras desagradaram a Samuel. Mas a resposta de Deus ao profeta é uma das passagens mais dolorosas de toda a Escritura. Deus diz a Samuel: ouve a voz do povo. Em tudo quanto te disserem, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim, me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Você consegue sentir a dor divina nessas palavras? Não foi um ato de fé. Foi um ato de rebelião. Foi um divórcio espiritual. Eles estavam, em essência, dizendo a Deus: nós não confiamos mais em ti
para nos proteger. Nós não acreditamos mais que a tua maneira é a melhor. Nós queremos um homem. Queremos alguém que possamos ver, tocar, aplaudir. Queremos um salvador político. E o que Deus fez, ele os advertiu. Samuel lhes disse exatamente como seria ter um rei. Ele tomaria seus filhos para a guerra. Tomaria suas filhas para serem suas perfumistas. Tomaria os melhores de seus campos e vinhas. Ele os faria seus servos. Seria um fardo pesado. Mas o povo não quis ouvir. Eles responderam: não, mas haverá um rei sobre nós, e nós também seremos como todas as outras nações. E então Deus, em sua soberania e em sua tristeza, lhes deu exatamente o que seus corações idólatras desejavam. E aqui está o ponto crucial. Quem foi o homem que ele lhes deu? Quem foi o primeiro rei de Israel? Seu nome era Saul. E Saul parecia perfeito para o papel. A Bíblia diz que ele era o homem mais bonito de Israel. Diz que ele era mais alto do que todos da cabeça e dos ombros para cima. Quando ele aparecia em público, ele parecia um rei. Ele tinha a aparência. Ele tinha o carisma. Ele falava com uma confiança que conquistou o coração do povo. Ele era exatamente o que eles haviam pedido. Um homem impressionante e forte, um líder que os faria parecer com as outras nações. Mas, por baixo daquela superfície polida, por trás daquele sorriso carismático, o que havia no coração de Saul? A palavra de Deus nos revela que Saul era profundamente orgulhoso. Ele era impulsivo. Ele era inseguro. E o mais fatal de tudo, ele era espiritualmente falido. Ele desobedeceu a Deus repetidamente. Ele ofereceu sacrifícios que não tinha o direito de oferecer. Ele poupou um rei inimigo que Deus havia ordenado que fosse destruído. Ele estava mais preocupado com a opinião pública do que com a palavra de Deus. Ele consultou uma feiticeira quando Deus se calou. Saul era um desastre espiritual, um fracasso completo como um homem segundo o coração de Deus. E agora, a pergunta que paira sobre a história é: por quê? Por que Deus permitiu que um homem como Saul governasse? A resposta é tão simples quanto terrível. Deus permitiu que Saul governasse, não porque Saul era a resposta, mas porque o coração do povo havia rejeitado a Deus como seu verdadeiro rei. Saul não era um prêmio. Ele era um espelho. Ele era o reflexo perfeito do que o povo de Israel havia se tornado. Eles queriam alguém que impressionasse por fora, porque eles mesmos haviam parado de cultivar o coração por dentro. Eles queriam um líder forte e autoconfiante, porque haviam perdido a fé em um Deus invisível. Eles queriam um rei que agisse por impulso político, porque haviam se cansado de esperar pela direção divina. Saul era o diagnóstico encarnado da doença espiritual da nação. Deus lhes deu o líder que eles mereciam, para que, ao olharem para a falência de seu rei, eles talvez percebessem a profundidade de sua própria rebelião. E agora, respire fundo. Será que estamos vivendo isso novamente? Será que o líder controverso, que domina nossas conversas, que inflama nossas paixões, não é, em última análise, a solução que a nação precisa, mas o espelho que a igreja precisa desesperadamente olhar? Pense nisso. Quando uma nação começa a valorizar a arrogância em vez da humildade, Deus pode permitir um líder arrogante para mostrar onde o coração do povo realmente está. Quando a
a igreja começa a desejar poder político mais do que pureza espiritual. Deus pode permitir um líder que personifica essa busca implacável pelo poder. Quando um povo se torna mais apaixonado por vencer uma guerra cultural do que por ganhar almas para o reino, Deus pode levantar um guerreiro que reflete essa mesma beligerância para nos chocar e nos fazer perguntar: é nisso que nos tornamos? Quando nós, como crentes, começamos a justificar o caráter falho em troca de resultados políticos, Deus pode nos dar um líder cujo caráter falho é tão visível, tão inegável, que somos forçados a confrontar o nosso próprio compromisso. O líder controverso neste cenário não é o Messias que veio para nos resgatar. Ele é o espelho que Deus ergueu diante de nós para nos expor. Ele nos dá um governo que reflete perfeitamente o que nós, como povo, realmente adoramos. O que nós valorizamos em segredo. As coisas que estivemos dispostos a sacrificar no altar da conveniência da segurança ou do poder. E o propósito disso não é punitivo, é redentor. É a misericórdia severa de um Pai amoroso, que às vezes precisa nos deixar experimentar as consequências de nossas próprias escolhas idólatras, para que possamos acordar do nosso torpor espiritual. Ele nos permite ter o nosso Saul, na esperança de que isso crie em nós uma fome desesperada pelo retorno do verdadeiro rei Davi e, em última análise, pelo Filho de Davi, Jesus Cristo. Esta perspectiva muda tudo. Ela nos impede de cair na armadilha de demonizar ou deificar um homem. Ele não é o diabo, nem é o Salvador. Ele é um sintoma. Ele é um teste de diagnóstico. E o resultado do teste não é sobre ele, é sobre nós. O que essa figura revela sobre o que nós realmente queremos. O que ela expõe sobre o que estamos dispostos a tolerar. O que a nossa reação a ele, seja de adoração cega ou de ódio visceral, diz sobre a condição do nosso próprio coração. Esta é a pergunta que o céu está nos fazendo. E é uma pergunta que exige uma resposta. Não em um debate político, mas no lugar secreto da oração de joelhos diante do espelho da palavra de Deus. Porque talvez, apenas talvez, o problema mais profundo não esteja no palácio do governo, mas nos púlpitos e nos bancos de nossas próprias igrejas. E se o problema mais profundo, de fato, não estiver no palácio do governo, mas nos púlpitos e nos bancos de nossas próprias igrejas, então, neste ponto, precisamos caminhar com extremo cuidado espiritual. Precisamos pedir a Deus por clareza, por discernimento. Porque aqui, meus irmãos e irmãs, reside a armadilha mais sutil, a sedução mais perigosa e o erro mais comum para o crente moderno. É uma armadilha em que muitos, com as melhores das intenções, caem de cabeça. É o erro fatal de confundir a utilidade de uma pessoa por Deus com a aprovação de Deus por essa pessoa. Deixe-me repetir isso para que penetre no fundo da sua alma. Nós caímos em uma armadilha perigosa quando começamos a acreditar que só porque Deus está soberanamente usando uma figura para cumprir um propósito, seja ele expor o pecado, abalar o status quo ou até mesmo frear um mal maior, isso significa de alguma forma que Deus aprova o caráter, os métodos ou o coração daquela figura. Esta confusão é a raiz de uma idolatria sofisticada que tem se infiltrado na igreja. Nós vemos um líder que luta por algumas das coisas que valorizamos. Talvez
ele defenda a liberdade religiosa. Talvez ele nomeie juízes que interpretam a lei de uma forma que nos agrada. Talvez ele fale com ousadia contra as correntes culturais que nós corretamente desprezamos. E em nossa gratidão por esses resultados, em nosso alívio por finalmente ter um campeão do nosso lado na arena pública, nós começamos lentamente e sutilmente a baixar a nossa guarda espiritual. Nós começamos a desculpar a arrogância, porque ela parece produzir resultados. Nós começamos a ignorar a linguagem divisiva, porque ela parece eficaz contra nossos oponentes. Nós começamos a minimizar as falhas morais, porque afinal ninguém é perfeito e suas políticas parecem estar alinhadas conosco. E o que acontece nesse processo? Nós paramos de ser sal e luz e nos tornamos meramente torcedores de um time político. Nós trocamos o nosso chamado profético por uma identidade partidária. Nós cometemos o erro de Saul, olhando para a altura e a aparência, e esquecendo que o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, o Senhor olha para o coração. E o fato de Deus usar alguém como um instrumento não diz absolutamente nada sobre a condição do coração daquele instrumento aos olhos de Deus. Lembre-se dos padrões que já vimos. Deus usou o Faraó. Ele o usou poderosamente. Faraó foi absolutamente essencial no plano de Deus para a libertação de Israel. Mas Deus aprovou o coração de Faraó não. Ele o julgou. Deus usou Nabucodonosor. Ele o chamou de meu servo. Ele foi uma ferramenta crucial para disciplinar Judá. Mas Deus aprovou o orgulho de Nabucodonosor não. Ele o humilhou de forma espetacular. Deus usou Ciro. Ele o chamou de meu ungido. Mas Ciro sequer conhecia o nome do Senhor. E a Bíblia está repleta de outros exemplos ainda mais perturbadores. Pense na mula de Balaão. No livro de Números, Deus usa uma mula, um animal, para falar a verdade profética e repreender a loucura de um profeta desobediente. A mula foi usada por Deus. Ela falou a palavra de Deus. Mas isso não a tornou uma teóloga. Ela ainda era uma mula. Sua utilidade momentânea não alterou sua natureza. Agora, pense em um exemplo ainda mais sombrio. Pense em Judas Iscariotes. Houve alguém mais útil para o cumprimento do plano da redenção. Do ponto de vista mecânico da história, não. A traição de Judas foi o evento catalisador que colocou Jesus na cruz exatamente como as Escrituras haviam predito. Sem a traição, não haveria prisão, não haveria julgamento, não haveria crucificação. Judas desempenhou um papel indispensável na maior história já contada. Ele foi, nesse sentido, um instrumento nas mãos soberanas de Deus para cumprir um propósito pré-ordenado. Mas Deus aprovou o coração de Judas. Jesus o chamou de amigo, mesmo no momento da traição, mas também disse: ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Judas foi usado, mas sua alma estava perdida. Você entende a gravidade desta distinção? Ser usado por Deus como um instrumento de juízo, como um despertador para uma nação, ou até mesmo como uma peça no cumprimento de uma profecia, não é de forma alguma o mesmo que ser achado fiel por Deus. Não é o mesmo que andar
em comunhão com Deus. Não é o mesmo que ter um coração que agrada a Deus. E o fato de Deus, em sua soberania misteriosa, usar uma figura política controversa para frear, talvez, uma agenda ainda mais perversa ou para expor a hipocrisia tanto na sociedade quanto na igreja. Não nos dá, como crentes, a permissão para santificar o pecado dessa figura. Não nos dá o direito de ignorar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E celebrar o fruto da carne simplesmente porque parece politicamente conveniente. Somos chamados, acima de tudo, a ter discernimento, a ser sábios como as serpentes e simples como as pombas. Somos chamados a permanecer ancorados na verdade eterna e imutável da Palavra de Deus, não nas personalidades carismáticas e passageiras do nosso tempo. Não podemos, não devemos confundir influência com unção. Não podemos confundir poder político com favor espiritual. Não podemos confundir ousadia com santidade. O anticristo, nos dizem as Escrituras, também será influente. Ele também terá poder. Ele também será usado. Ele realizará sinais e maravilhas. Se a utilidade e o poder fossem as únicas medidas da aprovação de Deus, então a igreja estaria completamente indefesa contra o engano final. É por isso que o teste não é a utilidade. O teste é o fruto. O teste é o caráter. O teste é a humildade. O teste é uma submissão quebrantada à palavra de Deus. E no final, os propósitos de Deus prevalecerão. Isso é certo. O plano dele não será frustrado. Mas a grande e solene questão que paira sobre a nossa geração é esta: nós teremos olhos espirituais para ver o que ele está realmente fazendo, ou perderemos a lição divina? Porque estávamos focados demais no homem, em vez de na mensagem que Deus está desesperadamente tentando nos enviar através dele. Estaremos tão ocupados aplaudindo nosso Ciro ou amaldiçoando nosso Faraó, que não perceberemos que Deus está, na verdade, nos mostrando nosso próprio reflexo em Saul e nos chamando não para uma batalha política, mas para um arrependimento profundo e transformador. E se a verdadeira lição divina, a mensagem que Deus está desesperadamente tentando nos enviar através de tudo isso, for um chamado não para uma batalha política, mas para um arrependimento profundo e transformador. Então, isso nos leva a uma conclusão inevitável e sóbria: o surgimento de um líder controverso, polarizador, moralmente complexo, não é, em última análise, um teste para a nação. Não. É um teste para essa igreja. É um momento divinamente orquestrado, um holofote celestial que não está apontado para o palácio do governo, mas para a casa de Deus. É um teste de fidelidade, um teste de discernimento, um teste para ver onde a nossa lealdade realmente reside. E se formos dolorosamente honestos conosco mesmos, se tivermos a coragem de olhar para os últimos anos, não através das lentes de nossa afiliação política, mas através dos olhos puros e santos de Jesus Cristo, teremos que admitir com o coração quebrantado que muitos de nós falhamos nesse teste. Falhamos miseravelmente. Em nossa ânsia por uma vitória cultural, em nosso desespero por relevância, em nosso desejo por um assento à mesa do poder,
onde as decisões são tomadas. Muitos de nós, como Esaú, vendemos o nosso direito de primogenitura espiritual por um prato de lentilhas políticas. E o lugar onde essa falha se tornou mais visível, mais trágica e mais ensurdecedora foi no silêncio de muitos de nossos púlpitos. Pense comigo. O púlpito sagrado, o lugar que deveria ser a consciência moral de uma nação, o farol da verdade em meio à névoa do engano. Em muitos lugares, ele se tornou pouco mais do que um eco de um comício político, onde deveria haver um chamado claro, consistente e imparcial à santidade, à integridade, ao caráter que reflete a Cristo. Em vez disso, houve um silêncio calculado, um silêncio estratégico, um silêncio ensurdecedor para não ofender os aliados políticos que se sentavam nos bancos ou que assistiam online, onde deveria haver uma repreensão profética, amorosa, mas firme, contra o orgulho, contra a arrogância, contra a linguagem que desumaniza e divide. Em vez disso, houve desculpas, houve justificativas. Ah, mas veja os resultados. Ah, mas ele está lutando por nós. Ah, o que importa é a política, não a personalidade. E com cada desculpa, com cada justificativa, nós erodimos um pouco mais a nossa própria autoridade moral. Nós ensinamos a uma geração inteira que o caráter, na verdade, não importa tanto assim, desde que a pessoa esteja no nosso time. Nós, a igreja, que fomos chamados para sermos o pilar e o baluarte da verdade. Começamos a negociar a verdade. Nós trocamos a voz profética que fala a verdade ao poder, não importando o custo, pela conveniência política que só fala o que o poder quer ouvir. E o resultado é que nos tornamos mais rápidos, muito mais rápidos, em defender um homem falho em suas transgressões, do que em proclamar um Salvador perfeito em sua santidade. Nós nos tornamos mais apaixonados em defender uma plataforma partidária, do que em viver e pregar o Evangelho do Reino, que transcende todas as plataformas e partidos. Nós começamos a acreditar na mentira sutil, mas mortal, de que os fins justificam os meios. E nós esquecemos uma das verdades mais fundamentais sobre o nosso Deus. Ele é um Deus de meios, tanto quanto é um Deus de fins. O como importa para ele tanto quanto o quê. E Deus nunca, jamais, abençoa o que nasce do compromisso. Ele não usa as trevas para realizar a luz. Pelo menos, não sem primeiro expor as trevas pelo que elas são em toda a sua feiura. Ele não constrói seu reino sobre as fundações rachadas da desonestidade, do orgulho ou da imoralidade. Quando a igreja começa a remodelar sua mensagem para agradar a um partido, quando a lealdade a uma bandeira nacional começa a ofuscar a lealdade à cruz de Cristo, quando os pastores se tornam capelães de um movimento político em vez de serem profetas para uma nação inteira, nós não ganhamos influência, nós a perdemos. Nós renunciamos à única coisa que nos dá uma voz autêntica no mundo, a nossa autoridade moral, a nossa separação, a nossa semelhança com Cristo. E uma igreja sem autoridade moral, uma igreja que cheira a política mundana, pode ter um prédio grande, pode ter um programa de streaming bem-sucedido, pode ter milhares de seguidores nas redes sociais, mas ela perdeu o seu propósito. Ela se tornou sal
que perdeu o sabor e não serve para mais nada a não ser para ser pisada pelos homens. E o mundo está observando. E eles veem a nossa hipocrisia. Eles veem quando condenamos o pecado em nossos oponentes, mas o justificamos em nossos aliados. Eles veem quando falamos de amor, mas agimos com desprezo. Eles veem quando citamos as Escrituras, mas vivemos segundo as pesquisas de opinião. E eles concluem com razão que a nossa fé não é real, que o nosso Deus não é diferente dos seus, que a nossa religião é apenas mais uma ferramenta para ganhar poder. Este é o resultado trágico do nosso fracasso no teste. E o líder controverso no poder, ele não é a causa disso. Ele é apenas o catalisador. Ele é o reagente químico que foi derramado sobre a igreja e revelou o que já estava lá, escondido sob a superfície. Ele revelou o nosso desejo por poder. Ele revelou o nosso medo. Ele revelou até onde estamos dispostos a ir. O quanto estamos dispostos a comprometer para sentir que estamos vencendo. Mas a pergunta que ecoa dos céus é: vencendo o quê? Pois podemos ganhar todas as eleições do mundo. Podemos preencher todas as cadeiras da Suprema Corte. E ainda assim, perder a nossa própria alma. E a alma da igreja está em jogo nesta hora. E se a alma da igreja, a nossa própria alma, está em jogo nesta hora, então nós não podemos de forma alguma nos dar ao luxo de continuar enganados. Nós precisamos entender com uma clareza que nos faça tremer que a instabilidade que sentimos ao nosso redor, a polarização tóxica que envenena o ar, a confusão moral que avança como uma névoa densa, fazendo o certo parecer errado e o errado parecer nobre. Nós precisamos entender que tudo isso não é apenas o resultado de um ciclo político particularmente turbulento. Não é um acidente da história, não é aleatório, é divino. O que estamos testemunhando, o que estamos sentindo em nossos ossos, é o tremor da mão de Deus. É o som, distante, mas cada vez mais próximo, de uma trombeta celestial, nos advertindo em misericórdia que o tempo da nossa complacência, o tempo do nosso cristianismo confortável e cultural, acabou. O que estamos vivendo é um chamado divino, um chamado urgente e inescapável ao arrependimento. E as Escrituras, com uma consistência assustadora, nos dão um princípio que não podemos ignorar. É um princípio que encontramos no livro do profeta Ezequiel, no livro de Malaquias, e que é afirmado com clareza cristalina pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17. E o princípio é este: o juízo sempre começa pela casa de Deus. Sempre. Antes que Deus responsabilize uma nação por sua rebelião, ele primeiro se volta para o seu próprio povo. Ele primeiro entra em seu próprio templo. Ele primeiro se aproxima de seus próprios altares e faz uma pergunta penetrante que ecoa através dos séculos até os nossos púlpitos e os nossos corações hoje. O que vocês fizeram com a verdade que eu lhes confiei? O que vocês fizeram com o meu nome que vocês carregam? Onde está o povo separado, santo, zeloso, de boas obras, que eu chamei para ser meu? Deus não está em primeiro lugar julgando o palácio do governo. Ele está em primeiro lugar inspecionando
a sua igreja. E o que ele encontra? Ele encontra uma igreja que em muitos lugares aprendeu a falar a linguagem de Sião, mas vive segundo os costumes da Babilônia. Ele encontra um povo que canta sobre o poder do sangue de Jesus no domingo, mas que deposita sua confiança no poder de um partido político de segunda a sábado. Ele encontra líderes que têm medo de ofender homens ricos em seus bancos, mas não têm medo de entristecer o Espírito Santo em seus púlpitos. Ele encontra uma noiva que está flertando perigosamente com o mundo, trocando sua devoção pura e simples a Cristo pela promessa sedutora de influência e poder terreno. E é por isso que o tremor começou. Deus, em sua santidade e em seu amor ciumento, está peneirando a sua igreja. Ele está sacudindo a sua casa. Ele está separando com uma precisão que só ele possui o trigo do joio. Ele está distinguindo aqueles que o servem em espírito e em verdade, daqueles que apenas usam o seu nome como um rótulo conveniente ou como uma ferramenta para promover suas próprias agendas pessoais e políticas. Este tremor tem a intenção de abalar tudo o que pode ser abalado. Ele irá abalar os ministérios construídos sobre o carisma de um homem, em vez de sobre a rocha de Cristo. Ele irá abalar as teologias que foram criadas para agradar os ouvidos, em vez de transformar os corações. Ele irá abalar a fé, que se baseia em bênçãos materiais, em vez de na beleza do Salvador. Ele irá abalar tudo o que é superficial, tudo o que é falso, tudo o que é feito pelo homem, para que no final permaneça apenas o que é eterno, o que é puro, o que é inabalável, o seu reino e o seu povo purificado. E se nós, como igreja, achamos que a solução para este tremor está em uma eleição, em uma nova lei, ou em uma decisão de um tribunal superior, então nós entendemos mal, de forma trágica e perigosa, a natureza da crise. A crise não é primariamente política. A crise é espiritual. A doença é uma doença da alma. E a única cura para uma doença da alma é um remédio espiritual. A cura é o arrependimento. Um arrependimento profundo, genuíno, que começa em nós, em mim e em você. A cura é a humildade. Uma humildade que nos faz cair de joelhos e confessar: Deus, nós falhamos. Nós comprometemos a tua verdade. Nós amamos mais o poder do que a tua presença. Nós confiamos mais em homens do que em ti. Tem misericórdia de nós. A cura é um retorno radical, desesperado e sem desculpas. A verdade pura, simples e sem filtros da palavra de Deus. Não a palavra que nós editamos para ser politicamente correta. Não a palavra que nós torcemos para apoiar nosso candidato favorito. Mas a palavra de Deus, como ela, é uma espada de dois gumes que penetra, que divide, que convence, que cura e que liberta. Enquanto não fizermos isso, o tremor não vai parar. Pelo contrário, ele só vai se intensificar. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, e ele não descansará até que sua casa seja purificada. O líder controverso que está no poder, ele não é a causa do tremor. Ele é, talvez, um dos instrumentos do tremor. Um martelo na mão de Deus. Um megafone, um alarme de incêndio soando no meio da noite
nos acordando de nosso sono confortável, nos alertando para o perigo que nós mesmos criamos com nosso compromisso e nossa desobediência. E se o líder controverso, o caos político, a confusão cultural, se tudo isso for, na verdade, um alarme de incêndio divino soando no meio da noite para nos acordar do nosso sono? Isso nos leva finalmente à questão mais importante de todas, onde nós encontramos refúgio em meio ao tremor. Para onde corremos quando o chão, sob nossos pés, parece estar se desfazendo? Em quem ou em que nós colocamos a nossa esperança final? Porque a resposta a essa pergunta determinará tudo. Ela determinará se viveremos em pânico, ou em paz, em ansiedade, ou em confiança, em desespero, ou em uma alegria inabalável. E é aqui, meus amados irmãos e irmãs, depois de caminhar por este vale de verdades desconfortáveis, que nós emergimos para a luz gloriosa do Evangelho. É aqui que encontramos a nossa âncora, a nossa rocha, a nossa torre forte. E que esperança gloriosa ela é, pois a nossa esperança, a esperança do verdadeiro crente em Jesus Cristo, não está, nunca esteve e nunca jamais estará em um palácio presidencial. A nossa esperança não repousa sobre a integridade frágil de um partido político. A nossa esperança não está escrita em uma constituição humana que pode ser alterada e reinterpretada. A nossa esperança não repousa em um homem. Não importa quão forte, não importa quão carismático, não importa quão ousado, não importa quão aparentemente alinhado com os nossos valores ele possa parecer. Todo homem é pó, um sopro, uma névoa que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Colocar nossa esperança em um homem mortal é construir a nossa casa sobre a areia bem na beira do mar, um instante antes da chegada de um furacão. É tolice, é idolatria e sempre termina em decepção. Não. A nossa esperança é infinitamente mais segura, infinitamente mais duradoura, infinitamente mais poderosa. Enquanto os reinos deste mundo se agitam em febre, enquanto nações sobem e caem como ondas no oceano, enquanto líderes políticos fazem suas promessas grandiosas e, inevitavelmente, falham em cumpri-las. O autor de Hebreus nos diz que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Um reino que não pode ser abalado. Pense nessas palavras. Deixe que elas lavem a sua alma. Enquanto os tronos dos homens construídos sobre o orgulho e a ambição se revelam frágeis, passageiros e apodrecem com o tempo, há um trono nos céus, um trono de graça, um trono de justiça, um trono que não pode ser derrubado por uma eleição, não pode ser ameaçado por um protesto e não pode ser manchado pela corrupção. E sentado nesse trono, não está um presidente, um primeiro-ministro ou um rei. Sentado nesse trono está um cordeiro, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que vive para todo o sempre. O seu nome é Jesus. E Ele é a nossa esperança. A nossa esperança está firmemente e eternamente, inabalavelmente ancorada. Não em um sistema, não em uma ideologia, mas em uma pessoa, no nome que está acima de todo nome, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele é o Rei cujo governo
não tem oposição real. Ele é o rei, cujo reino não terá fim. Ele é o rei que governa não a partir de um prédio construído por mãos humanas, mas a partir do coração de cada pessoa que se rendeu a ele. Quando nós entendemos isso, quando essa verdade migra da nossa cabeça para o centro do nosso ser, tudo muda. A política perde o seu poder de nos aterrorizar. As manchetes perdem o seu poder de nos desestabilizar. Os líderes controversos perdem o seu poder de nos hipnotizar, seja com medo ou com falsa adoração. Eles são rebaixados ao seu devido lugar, figuras temporárias, falhas sendo usadas por um Deus soberano em um palco que em breve será desmontado. Porque a história não está se movendo em direção à próxima eleição. A história está marchando de forma implacável e gloriosa em direção a um único evento, o retorno do rei. E quando a poeira baixar, quando-se o barulho da nossa política insignificante finalmente silenciar, quando a fumaça da nossa batalha cultural se dissipar e a última trombeta soar como as Escrituras prometem que ela soará, nesse dia, naquele momento. Não importará quem se sentou na cadeira mais poderosa da nação. Não importará qual partido controlava o Congresso. Não importará quem eram os juízes da Suprema Corte. Tudo isso se tornará pó e esquecimento. A única coisa que importará, a única questão que ecoará pela eternidade diante do trono branco de julgamento, será esta: quem você adorou? Quando o mundo estava em chamas, onde estava a sua lealdade final? Em quem você realmente confiou? Porque é em Cristo, e somente nele, que encontramos o nosso refúgio seguro. É no seu reino que encontramos a nossa verdadeira cidadania. É na sua palavra que encontramos a nossa verdade imutável. É no seu sacrifício que encontramos o nosso perdão. E é na sua ressurreição que encontramos a nossa esperança eterna. Esta é a âncora para a nossa alma, firme e segura. A única esperança verdadeira em um mundo de promessas quebradas e heróis caídos. E se esta é a nossa única esperança verdadeira, se Cristo é a nossa única âncora firme e segura em meio a um mundo de promessas quebradas e heróis caídos, então a escolha diante de cada um de nós, hoje nesta hora, se torna clara, dolorosamente clara e inescapavelmente definitiva. A escolha é esta: nós continuaremos a investir as nossas paixões mais profundas, as nossas energias mais preciosas, e sim, a nossa adoração, em sistemas e homens que são, por sua própria natureza, temporais falhos e destinados a se transformar em pó. Continuaremos a construir nossas vidas sobre a areia movediça da política, permitindo que cada ciclo eleitoral nos jogue de um lado para o outro em um mar de medo e euforia. Continuaremos a procurar por um Salvador em um palácio de governo, quando o Salvador do universo já veio e nos ofereceu um reino que não pode ser abalado. Ou nós ouviremos finalmente o chamado que tem ecoado suavemente por trás de todo o caos. O chamado que não vem dos comícios nem dos debates, mas que ecoa do próprio trono da graça. Pois há um som. Meus amados irmãos e irmãs, há um som que Deus está fazendo soar nesta geração. É um chamado, é um brado, é um clamor
urgente de um pai amoroso que vê seus filhos correndo em direção a um penhasco. E a mensagem, em sua essência, pode ser resumida em 3 palavras: voltem para mim. Este é o resumo de tudo o que foi dito hoje. Esta é a mensagem final. Este é o propósito de todo o tremor. Deus está nos chamando para voltar. Primeiro, voltem para a santidade. Não uma santidade de regras legalistas e aparências externas, mas aquela santidade que nasce de um coração tão esmagadoramente grato pela graça de Deus que ele não suporta mais flertar com o mesmo pecado que pregou Jesus naquela cruz. É um chamado para abandonar as vestes sujas do compromisso mundano, da linguagem, do mundo, das atitudes do mundo, e nos vestirmos com a justiça pura de Cristo. É um chamado para sermos um povo separado, não por arrogância, mas por devoção. Segundo, voltem para o temor do Senhor. Nós nos tornamos perigosamente informais com um Deus santo. Nós perdemos a reverência, nós perdemos o assombro, nós tratamos a sua presença como algo garantido e a sua palavra como um livro de sugestões que podemos aceitar ou rejeitar. Deus está nos chamando de volta a um lugar de tremor santo, um lugar onde nós reconhecemos a sua soberania absoluta e a nossa total dependência dele. Um lugar onde a sua palavra não é apenas lida, mas obedecida, sem questionamentos, sem negociações. E, acima de tudo, voltem para a autoridade absoluta da sua palavra. A igreja moderna, em muitos lugares, trocou o "assim diz o Senhor" pelo "assim sentimos que deveria ser". Nós diluímos a verdade para não ofender, suavizamos a repreensão para manter a popularidade e redesenhamos a doutrina para nos encaixarmos confortavelmente na cultura. Mas Deus está chamando a sua noiva a se arrepender dessa traição. Ele nos chama a parar de nos curvar aos altares políticos de qualquer lado. Ele nos chama a confessar a nossa idolatria por homens e movimentos, e a reerguer a palavra de Deus como o único, o irrevogável, o absoluto prumo de nossas vidas, a única bússola, a autoridade final sobre cada área, cada pensamento, cada decisão. A ação necessária, portanto, não é mais ativismo político. É um arrependimento profundo. Não apenas um arrependimento de palavras, mas um arrependimento de joelhos no chão, de corações quebrantados. Um abandono consciente dos ídolos que tomaram o lugar de Deus em nossos corações. Ídolos que, por vezes, tomam a forma de logotipos de partidos, slogans de campanha e lealdades cegas a homens falhos. É hora. Já passou, sou da hora de a igreja ser a igreja novamente. Sal, luz. Uma cidade sobre o monte, cuja lealdade primária não é a uma nação terrena que um dia passará, mas ao reino eterno dos céus. E não se engane, este chamado ressoa com uma urgência que deveria fazer as nossas almas tremerem. Nós não estamos vivendo em tempos comuns. Não estamos apenas em mais um ciclo de agitação política. O relógio da graça de Deus está se aproximando da meia-noite. O tempo como o conhecemos está se esgotando. Cada crise, cada abalo, cada escândalo, cada onda de engano que vemos varrendo o mundo não é um acidente. É a misericórdia de Deus soando um alarme. É um aviso final. É Deus, em sua bondade,
incomparável sacudindo o chão sob nossos pés para nos acordar, antes que o telhado desabe sobre as nossas cabeças. A era do cristianismo casual, confortável e sem custos acabou. Deus está traçando uma linha na areia e a neutralidade não é mais uma opção. A cerca onde tantos se sentaram por tanto tempo está sendo removida. Ou estamos firmados na rocha que é Cristo, ou seremos varridos pela tempestade que já começou. Se esta mensagem, se algo nestas palavras queimou em seu coração, se o Espírito de Deus está testemunhando à sua alma que este é um chamado para você, para agora, então eu lhe imploro, não o ignore, não o adie, não o analise demais. Este não é o momento para procrastinar. Este é o momento da decisão. E eu convido você, exatamente onde você está, a fechar os seus olhos por um momento. Se você percebeu talvez pela primeira vez que seu coração se desviou, que sua esperança foi colocada em coisas terrenas, que sua lealdade foi dividida, este é o seu momento de voltar para casa. Faça esta oração silenciosamente em seu coração comigo. Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus e eu confesso que coloquei minha esperança em homens, em política, em coisas deste mundo. Eu me arrependo, Senhor, da minha idolatria, do meu compromisso. Perdoa-me por ter amado mais o conforto do que a Tua verdade. Perdoa-me por ter temido mais os homens do que a Ti. Hoje, agora, eu me rendo novamente, completamente. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor, o meu único Rei, a minha única esperança. Limpa o meu coração, desperta o meu espírito e enche-me com o temor santo do Senhor. Eu não quero ser parte da igreja morna. Eu quero ser parte da Tua noiva, pura, santa e sem mácula. Usa-me, Senhor, para a Tua glória nesta hora final. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração do fundo do seu coração, sua jornada de renovação começa agora. Não guarde esta mensagem para si. O alarme precisa soar. Compartilhe. Converse com seus amigos, sua família. Vamos juntos, como o corpo de Cristo, despertar, antes que seja tarde demais. Porque o Rei está voltando. E Ele está procurando por um povo que o espera, não em conveniência política, mas em santidade e verdade.